lá, irmãos e irmãs, nós estamos encerrando a nossa campanha, de arrecadação que fizemos nessa semana. Eu quero te convidar para uma palavra de oração nesse tempo. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, Pai, pelo teu amor que cobre multidão de pecados, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te louvar porque tu és o Deus que move os corações, tu és o Deus que nos ensina o caminho da generosidade. A tua palavra é aquela que nos instrui, que nos lembra que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, que nós somos convidados a administrar tudo o que o Senhor tem e que coloca em nossas mãos, e que nessa caminhada de administrar nós sejamos encontrados como mordomos fiéis. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Quero te convidar para continuarmos louvando a Deus nesse tempo. A alegria do Senhor é nossa força. E falando sobre alegria, existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que relata o encontro de Zaqueu com Jesus. E quando Jesus encontra Zaqueu, que havia subido numa árvore, e Jesus pede para que Zaqueu desça, o texto bíblico diz que Zaqueu se alegrou. O verso 6 do capítulo 19 de Lucas diz que Zaqueu desceu e recebeu essa palavra de Jesus com alegria. Que palavra era essa? Que Jesus queria ir à casa de Zaqueu. Jesus queria desenvolver uma comunhão com Zaqueu. E quando lemos Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, esse relato de Jesus se revelando a Zaqueu como alguém que quer ter comunhão com ele, o que encontramos aqui é um Zaqueu impactado, um Zaqueu que passa por um processo de transformação ao se encontrar com Jesus.
porque é assim com todos e todas que se encontram de fato com Jesus. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Zaqueu pertencia àquela classe de pessoas que era vista como gente da pior espécie, como traidores da pátria, porque serviam ao Império Romano, cobrando impostos aos judeus. Zaqueu, para aquele povo, era alguém desprezível, a ponto de que o texto nos mostra isso, a ponto do povo murmurar, porque ouviu Jesus dizer que vai se hospedar na casa de um pecador. Mas a presença de Jesus na vida de Zaqueu traz um impacto tão grande, que esse homem que estava acostumado a cobrar, a receber, a querer tirar do outro, a fim de acumular mais para si, um homem, quem sabe, amante do dinheiro, um homem que não conhecia no seu vocabulário a palavra dar, mas conhecia apenas a palavra receber. No momento em que Jesus entra na vida de Zaqueu, Zaqueu vai dizer: se alguém tem o defraudado, restituo 4 vezes mais. A metade dos meus bens eu dou aos pobres. A palavra dar, eu acrescento também a palavra restituir, não faziam parte do plano de vida ou do vocabulário desse homem. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando nós somos tocados pela presença de Jesus, o Filho de Deus, aquele que viveu em Nazaré, que derramou a sua vida lá na cruz por nós, nós começamos a nos despertar para a vida e descobrimos que a vida não é só receber, que a vida não é só ganhar, que a vida não é só abrir as mãos para que Deus derrame bênçãos sobre nós, mas que a vida com Jesus nos abre os olhos para vermos que viver em plenitude implica também, envolve também dar, se doar, se entregar, trilhar o caminho da generosidade, da dadivosidade. Talvez esses dias tenham sido dias em que você tem repensado a maneira como você lida com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Nós gostamos de receber, mas existe uma passagem em Atos dos Apóstolos que diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A minha oração é que eu e você, nesse tempo, sejamos renovados na nossa capacidade de dar generosamente, não dar com avareza, não dar com tristeza, não dar com pesar, não dar que no fundo não é um dar, um comercializar, um toma lá, dá cá, uma troca, uma barganha com Deus, mas é um dar com gratidão. E sabendo que se eu posso dar, é porque eu tenho recebido da parte de Deus. Eu quero te convidar para uma palavra de oração, encerrando esse tempo, essa campanha que fizemos nessa semana, mas não encerrando o convite de Deus para nós, de darmos, de abençoarmos, de repartirmos, porque afinal o pão que nós recebemos, e o pão é bem simbólico na Bíblia, o pão não é meu, o pão não é teu, o pão é nosso. Nós somos uma espécie de padaria de Deus, que recebemos o pão para repartir com as pessoas. Eu quero te convidar então para orarmos. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, te louvamos por nesse sábado, podemos, Senhor, encerrar esse tempo, que no fundo pode ser um abrir de portas para muitos corações, a fim de se despertarem, a fim de se renovarem, ó Deus, na prática do dar, do contribuir, do abençoar, do compartilhar. Que a tua igreja, Senhor, que se reúne nessa cidade de Ribeirão Claro, que todo homem e mulher que se chama pelo teu nome, seja tocada pelo teu Espírito Santo,
a fim de que viva na prática o poder, a graça, a virtude, a bênção de dar, de compartilhar, de repartir. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não seja apenas alguém que assiste Deus fazer por meio dos outros, mas seja um participante também. Seja alguém também que se engaja, que se envolve, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.